Desde os primeiros dias da humanidade, uma sombra paira sobre a história sagrada. Uma figura que atravessa séculos como um enigma não resolvido. O Anticristo. Seu nome desperta medo, mas também confusão. Quem é? Quando virá? Será um homem, um sistema, um espírito que se repete ao longo das eras? A Bíblia, quando lida com olhos atentos, revela segredos ocultos sobre essa entidade que muitos preferem não enxergar. E hoje, vamos desvendar uma verdade escondida desde o princípio. No livro de Gênesis, quando a serpente engana Eva, algo profundo é revelado. Deus declara que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, um Messias prometido. Mas, junto dessa promessa, surge também a semente da oposição. Se existe Cristo, haverá Anticristo. Se existe luz, haverá trevas. O Anticristo nasce no mesmo instante em que a esperança é anunciada, porque sua missão é distorcer, enganar, imitar e destruir. A história mostra que essa figura não se limita a um único tempo. João, em suas cartas, escreve: "Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora." João revela que o espírito do Anticristo já agia em seu tempo. Isso muda tudo. Não estamos falando apenas de um governante futuro, mas de uma força ativa que se manifesta repetidas vezes na história, preparando o terreno para um clímax final. Esse espírito tem marcas inconfundíveis. Ele nega que Jesus é o Cristo, ele corrompe a verdade, ele se disfarça como anjo de luz, mas sua essência é mentira. Ele não se apresenta como inimigo declarado no início. Ele seduz, conquista, convence. É por isso que o Anticristo não é apenas alguém do futuro distante. Ele já caminhou entre reis, imperadores, líderes religiosos e políticos. Ele se manifesta em sistemas que oprimem, em ideologias que afastam de Deus, em falsos profetas que distorcem a palavra. No Império Romano, muitos cristãos enxergaram Nero como a encarnação desse poder maligno. Seu governo de sangue e fogo parecia cumprir as profecias. Sua arrogância, sua crueldade, sua perseguição ao povo de Deus, tudo apontava para um espírito anticristão. Mas, quando ele morreu, o mistério continuou. O Anticristo não se limitava a um homem, ele renascia em outros. Na Babilônia, no Egito, na Grécia, em Roma, em cada império que se erguia contra o Deus Altíssimo, sua sombra se fazia presente. Daniel já havia visto em visões bestas que representavam reinos, cada uma com chifres, bocas, olhos, e de um desses reinos surgiria um pequeno chifre que se engrandeceria contra o próprio Deus, falaria blasfêmias, mudaria tempos e leis. Essa imagem se tornou um dos pilares para compreender a obra do Anticristo. Não apenas um homem, mas um poder que se levanta para imitar e substituir a verdade. Um falso Messias, um governante religioso político, alguém que mistura fé e poder em um engano mortal. O livro de Apocalipse amplia esse mistério. João vê a besta que sobe do mar com 7 cabeças e 10 chifres, recebendo o poder do dragão. Essa besta não age sozinha. Uma segunda besta que sobe da terra exerce autoridade e realiza sinais. E juntas, elas exigem adoração. O número 666, símbolo do homem que quer se fazer Deus, marca sua identidade. A mensagem é clara. O Anticristo não é apenas uma pessoa isolada, mas um sistema global que une religião, política e economia para conduzir o mundo ao engano. Mas há algo ainda mais profundo. O Anticristo é descrito como alguém que se assenta no templo de Deus, querendo parecer divino. Isso significa que sua obra não é só contra a fé, mas dentro dela. Ele se infiltra. Ele não aparece vestido de inimigo, mas de salvador. Ele não entra pela porta dos pagãos, mas pelas janelas da própria religião. É um falso Cristo. E talvez essa seja sua maior arma: enganar não os que já estão longe de Deus, mas os que acreditam estar perto. Ao longo da história, vemos figuras que carregaram esse espírito. Imperadores que exigiam ser adorados como deuses, líderes religiosos que usaram a fé para manipular multidões,
governantes que prometeram salvação política e criaram ditaduras de trevas. Cada um deles foi uma peça de um quebra-cabeça maior. O anticristo não se manifesta de uma vez, mas em fragmentos. Cada época revela uma face diferente, mas todas apontam para o mesmo destino. E esse destino é o fim dos tempos. Paulo escreve que antes da vinda de Cristo haverá a apostasia, uma grande queda. Muitos abandonarão a fé verdadeira e seguirão doutrinas falsas. Esse é o cenário onde o anticristo encontra seu palco. Não no mundo secular, mas dentro do engano religioso. Ele se apresenta como resposta, mas sua essência é corrupção. Ele promete paz, mas traz destruição. Ele promete liberdade, mas impõe escravidão. O mistério do anticristo não é apenas quem ele será, mas como ele já age. Seu espírito se move na cultura, nos governos, na religião, na economia. Ele molda mentalidades, manipula massas, cria narrativas. Ele não precisa aparecer visivelmente em todos os momentos porque já controla estruturas invisíveis. Essa é sua astúcia. Fazer o mundo acreditar que ele é apenas um mito, enquanto conduz o coração das nações para longe do Criador. E talvez a pergunta mais perturbadora seja: estamos diante da preparação para sua revelação final? Porque a Bíblia afirma que haverá um momento em que esse homem da iniquidade será manifestado. Ele reunirá o poder dos reinos, ele seduzirá com sinais e maravilhas, ele enganará até mesmo os escolhidos, se possível. E nesse dia, o mundo acreditará que encontrou seu Salvador. Mas, na verdade, terá se curvado ao maior engano da história. Esse homem da iniquidade, como Paulo chama, não será apenas um líder comum. Ele será a culminação de todo espírito anticristão que agiu ao longo da história. Cada império que se levantou contra Deus foi apenas um ensaio. Cada perseguição, cada falsificação da verdade, cada falsa religião foi apenas um prenúncio. Mas no fim, esse personagem surgirá com poder total, consolidando em si mesmo a soma de todas essas forças. Ele será o reflexo da serpente no Éden, do chifre pequeno de Daniel, da besta de Apocalipse. Mas o que torna sua chegada tão perigosa não é apenas o poder político que terá, é a sedução espiritual que exercerá. Ele se apresentará como portador da paz, como solução para crises globais. Ele falará de união, de amor, de progresso. Ele levantará bandeiras que parecerão justas, mas estarão contaminadas pela mentira. Porque sua essência não é criar harmonia, mas centralizar a adoração. Ele buscará o que Lúcifer buscou desde o princípio: ser como Deus. A profecia fala de sinais e maravilhas que enganarão as nações. Isso significa que não será apenas discurso, haverá demonstrações sobrenaturais. O mundo verá coisas que jamais imaginou e acreditará que aquilo vem de Deus. Muitos que hoje dizem ter fé se curvarão diante dele, porque sua aparência será de cordeiro, mas sua voz será de dragão. Ele terá um falso profeta ao seu lado, alguém que confirmará sua autoridade e direcionará os povos para o adorar. E aqui está um segredo perturbador: a marca da besta, esse sinal misterioso que separa os que pertencem a Deus dos que se curvaram ao anticristo. O número 666, um número imperfeito, repetido 3 vezes, representando o homem tentando ocupar o lugar de Deus. Não é apenas sobre um código ou um chip como muitos imaginam. É um símbolo de adoração, de fidelidade, de escolha. Aqueles que recebem a marca não o fazem apenas por necessidade, mas porque decidem seguir esse falso salvador. Ao longo da história, muitos tentaram decifrar essa marca. Alguns a viram em moedas, outros em governos, outros em líderes específicos. Mas a verdade é que ela representa algo maior, um sistema global que controla não apenas a economia, mas a consciência. Quem não se submeter não poderá comprar nem vender. Quem resistir será perseguido. Esse será o grande teste da fé. Não será apenas uma decisão política, mas espiritual,
porque aceitar ou rejeitar a marca será, em essência, escolher a quem adorar. Mas como chegaremos a esse ponto? As Escrituras falam de uma grande apostasia. A fé verdadeira será abandonada em massa. Igrejas que antes pregavam a verdade se tornarão palcos de engano. O anticristo não precisará destruir a religião. Ele a corromperá por dentro. Ele usará líderes influentes, figuras carismáticas, mensagens motivacionais que seduzem, mas não salvam. Ele usará a própria linguagem da fé para enganar, e muitos que pensavam estar firmes serão levados pela corrente desse engano. Esse cenário não é apenas futuro, ele já se prepara no presente. O espírito do anticristo molda as estruturas atuais do mundo. A idolatria da ciência sem Deus, o culto à tecnologia, a política transformada em religião, a busca pelo controle global. Tudo isso pavimenta o caminho para a manifestação final. O que vemos hoje não é ainda o governante definitivo, mas são as engrenagens sendo montadas para a sua chegada. O palco está sendo preparado e a humanidade, sem perceber, já ensaia a sua submissão. E há algo ainda mais profundo. O anticristo não se revela sem antes o mistério da iniquidade amadurecer. Esse mistério é a obra invisível do mal que atua desde os primórdios, infiltrando-se em culturas, ideologias, até mesmo em doutrinas religiosas. É a normalização do pecado. É a transformação da mentira em verdade aceita. É a inversão moral que vemos diante dos nossos olhos. Esse é o terreno fértil onde o anticristo florescerá. Ele não chega de repente, ele é cultivado lentamente até ser aceito. As palavras de Jesus ecoam com força. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Essa advertência mostra que o anticristo não será apenas ateu ou inimigo declarado. Ele usará o nome de Cristo. Ele se apresentará como um Messias moderno, como a resposta às orações do mundo. E por isso o engano será tão devastador, porque não se parecerá com algo maligno, mas com algo bom. Um engano tão sutil que só os que permanecerem firmes na verdade conseguirão resistir. Mas há algo ainda mais assustador. Paulo escreve que o anticristo só será revelado quando aquele que o detém for tirado. Quem é esse? Muitos acreditam que se trata do Espírito Santo agindo através da igreja. Isso significa que enquanto houver resistência, ele não poderá se manifestar plenamente. Mas quando chegar o momento, essa barreira será removida, e então o homem da iniquidade surgirá sem disfarces. O mundo verá sua face real, e o tempo final começará. Nesse ponto, todas as peças da profecia se alinham. A Babilônia espiritual, descrita em Apocalipse, símbolo de corrupção religiosa e política. O pequeno chifre de Daniel, que se exalta contra Deus. O homem do pecado, de Paulo, que se assenta no templo. A besta do mar e a besta da terra, que dominam o comércio e a adoração. Todos esses símbolos convergem em um só personagem, o Anticristo. Ele não será apenas uma figura isolada, mas a união de todos esses aspectos em um só. E sua ascensão não será apenas um detalhe histórico. Será o momento mais sombrio da humanidade, o auge do engano. O tempo em que o verdadeiro Cristo será substituído por uma imitação perfeita, e o mundo inteiro se curvará diante dela. Esse é o clímax da história, a batalha entre o verdadeiro e o falso, entre o cordeiro e a besta, entre a verdade eterna e a mentira mortal. Mas mesmo nesse cenário de trevas, a Bíblia não deixa dúvida. Sua derrota já está decretada. O mesmo Cristo que foi prometido no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente, virá novamente, e com o sopro de sua boca destruirá o anticristo. Ele será lançado no lago de fogo junto com o falso profeta. Sua glória será breve, sua vitória será ilusória. Porque no fim, a verdade sempre triunfa sobre a mentira. O que precisamos entender é que esse não é apenas um relato futuro para satisfazer a curiosidade. É um chamado urgente para discernimento hoje. Porque se o espírito do anticristo já opera, significa que a preparação já está em andamento. O engano já está no ar. A pergunta não é apenas quem será o anticristo, mas estamos preparados para não sermos enganados quando ele surgir? O fim dessa história não é apenas um aviso distante.
Ele é o confronto final entre dois reinos. O reino das trevas, que busca domínio através do engano, e o reino de Deus, que triunfa através da verdade. O anticristo terá seu momento de glória, mas será breve. Ele enganará, conquistará, seduzirá. O mundo acreditará que encontrou a resposta para seus problemas, mas logo descobrirá que se ajoelhou diante da mentira mais mortal já concebida. As Escrituras são claras. O anticristo será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Não haverá batalha equilibrada, não será uma disputa de forças iguais. Quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, com poder e glória, toda ilusão cairá por terra. O falso Messias será revelado em sua verdadeira face, um impostor condenado desde o princípio. O mundo que se curvou perceberá que entregou sua adoração ao enganador, mas já será tarde demais para aqueles que escolheram a mentira. Esse é o peso dessa profecia. O anticristo não é apenas um personagem futuro, é o espírito que molda o presente e aponta para um desfecho inevitável. Ele já está nos sistemas que nos cercam, nas ideologias que nos distraem, nas religiões que corrompem, nas promessas vazias que tentam substituir a verdade de Cristo. Ele é a semente da serpente que floresce, preparando o mundo para o ato final. E quando o ato final chegar, o palco estará pronto. A economia mundial centralizada, as religiões unidas num falso comunismo, a política transformada em culto, um homem que se ergue como Salvador universal. Esse é o retrato do anticristo. Um retrato que parece ficção, mas que já vemos ganhar forma diante de nossos olhos. No entanto, mesmo no meio da escuridão, existe esperança. A promessa feita no Éden continua de pé. Aquele que esmagará a serpente já venceu na cruz e virá novamente para consumar sua vitória. O anticristo pode enganar por um tempo, mas não pode vencer a eternidade. Ele pode iludir multidões, mas não pode apagar a luz que vem do trono de Deus. Ele pode parecer invencível, mas diante do Cordeiro, sua força se dissolve como fumaça ao vento. Essa história não é apenas sobre o futuro, é sobre nós, agora. O que estamos escolhendo? A quem estamos seguindo? O engano não virá com chifres e rostos monstruosos. Ele virá com discursos sedutores, com promessas de paz, com aparência de verdade. A diferença estará em quem conhece a voz do verdadeiro pastor e quem não a reconhece. Por isso, o maior segredo revelado não é a identidade final do anticristo, mas a urgência de estarmos preparados. O mundo está sendo treinado para aceitá-lo, mas aqueles que permanecem firmes na verdade de Cristo não serão enganados. Porque a verdade liberta, a mentira escraviza, e o anticristo não terá poder sobre os que pertencem ao Senhor. No final, a escolha será clara: adorar ao falso ou permanecer fiel ao verdadeiro. A marca da besta ou o selo de Deus. O engano passageiro ou a verdade eterna. Essa é a batalha invisível que já começou. Não se trata apenas de reconhecer quem é o anticristo, mas de decidir quem é o Cristo em nossa vida. O tempo está correndo. O mistério da iniquidade já opera. O palco está armado. Mas a história já tem um final escrito. Cristo triunfará. O anticristo cairá. E cada escolha que fazemos hoje nos aproxima de um lado ou de outro dessa batalha. O que você escolhe? Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.